Neste dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra. Além de rememorar a importância de um grande ícone na luta pela libertação dos escravizados, Zumbi dos Palmares, a data também promove a reflexão social sobre o que é preciso avançar no país quando o tema é igualdade racial. Impossível falar do Dia da Consciência Negra sem fazer uma viagem histórica. Não dá para mencionar a construção das riquezas produzidas aqui sem dar créditos ao povo preto, mesmo que para isso precisemos lembrar da mão de obra escravizada. Estima-se que 10 milhões de pessoas tenham sido trazidas ao Brasil no período colonial. Sequestradas em vários países da África, elas foram vítimas do tráfico de pessoas. Separadas de suas famílias, aqui perderam vínculos com a história e a ancestralidade. Durante quase 4 séculos, a população brasileira foi predominantemente negra. Esse perfil mudou um pouco a partir da segunda metade do século XIX. O governo brasileiro decidiu pôr em prática um projeto que visava a colonização de territórios vazios com incentivo à vinda de europeus. Ao passo em que estes imigrantes povoariam o território nacional, promoveriam o embranquecimento da população. Mas estatísticas recentes do IBGE apontam que a maioria dos brasileiros se declaram pretos e pardos, mais de 50% da população. O dado coloca o Brasil como o primeiro país fora do continente africano com a maior população preta. Fica atrás apenas da Nigéria. Se mais da metade da população no país é afrodescendente e se a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, então por que a população preta brasileira ainda figura na base da pirâmide dos indicadores de desenvolvimento sociais? Vamos aos fatos. Pessoas pretas são maioria na população carcerária. São também a maior parte entre os analfabetos do país. O dobro, se comparadas a pessoas brancas. Isso sem falar nas vítimas de violência. Entre 2009 e 2019, a maioria das vítimas de agressão e homicídio eram pretas. Poderíamos estender os dados à intolerância religiosa, ao número de desempregados, às pessoas que vivem em favelas, às vítimas de racismo, entre tantas outras tristes estatísticas. Daí a importância de fazer valer os direitos constitucionais e de ter o 20 de novembro como uma oportunidade de chamar a atenção para mudanças políticas e sociais, pelas reparações históricas. Porque não se pode voltar no tempo e modificar fatos, como a cessão de terras aos imigrantes europeus, um dos registros que contribuíram com a precarização da liberdade dos escravizados. Mas é possível construir a igualdade racial de maneira gradativa, pela memória dos mais de 10 milhões de africanos que carregaram os fardos de cana-de-açúcar, de tabaco, de café. Também das amas de leite e de Zumbi dos Palmares, morto no dia 20 de novembro. No Amazonas, os parlamentares estaduais buscam contribuir com propostas e garantias de direitos, seja pelo letramento racial nas escolas, o livre direito ao culto religioso, seja contra o racismo em estádios de futebol, por exemplo. A Casa também se destaca em leis que perpetuem o 20 de novembro como um dia para não ser esquecido. Eu sou o autor dessa lei, que virou feriado no estado do Amazonas e foi a 4ª cidade brasileira, antes de ser uma lei federal, surgiu aqui no estado do Amazonas. Nós fomos o autor dessa lei, porque entendemos muito bem da importância da negritude, mas acima de tudo, respeito às pessoas. Assim, o legado de Dona Maria, que há 94 anos luta pelo fim do racismo e pela igualdade, continua a reverberar na sociedade e encontra eco nas novas gerações. Sou tudo na vida. Cozinheira, lavadeira, peixeira. Sou mãe de 18 filhos. Tenho honra. Em nome de todos os negros do meu estado, em nome do Rio Amazonas, eu peço das autoridades capacitadas que apoiem a juventude com a educação, com honra, com dignidade.